a uma guerra oculta nos Estados Unidos contra Donald Trump, liderada por Joe Kent, Tucker Carlson e Candace Owens. Esse drama tem se desenrolado muito rápido ultimamente. Se você nos acompanha, já sabe disso. Joe Kent renunciou ao cargo subordinado a Tulsi Gabbard há alguns dias, afirmando que não pode mais justificar a guerra contra o Irã impulsionada por Israel e que os Estados Unidos não têm influência nisso. Blá, 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 blá. Ele apareceu rapidamente no podcast do Tucker Carlson. E ele meio que se tornou o novo rosto desse movimento contra a administração americana que é controlada por Israel. Blá, 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 e é muito anti-Trump. Agora, a conversa está ficando um pouco mais complicada, ao que parece. Vou ter que refrescar sua memória sobre aquelas mensagens que vazaram há cerca de 6 meses, depois que Charlie Kirk morreu, provando que Charlie Kirk era realmente contra Israel e Candace Owens usou isso como sua grande revelação para provar isso. Na verdade, Charlie foi quem estava enxergando a verdade. E por causa disso, ele foi morto. Você conhece toda aquela teoria da conspiração enorme? Bem, agora parece que pode ter sido Joe Kent quem expôs aquelas mensagens há 6 meses. E ele ficou discretamente nessa administração, apenas esperando o momento certo para sair com essa revelação explosiva. O objetivo de tudo isso era derrubar Trump de alguma forma e provar o quão maligna é Israel. O drama em torno dessa história é uma loucura, e agora temos pessoas como Andrew Colvett sendo investigadas e envolvidas. Vamos analisar os diferentes elementos. Certo, então. Segundo reportagem, Alexis Wilkins, namorada do diretor do FBI, Kash Patel, afirma que Michael Flynn, Tucker Carlson, Joe Kent e Candace Owens têm ligação com operação de influência estrangeira. Sabemos se isso é verdade? Não, mas é bem possível que todos estejam envolvidos? Sim. E o principal indício que tenho é esse. Quando Candace Owens foi questionada sobre esse vazamento, que é algo sério, se for verdade, ouça como ela respondeu. Agora, há especulações de que Joe Kent pode ter vazado informações para Candace Owens com o objetivo de atacar a senhora Erica Kirk. O que você está fazendo? Ok, posso te dizer agora mesmo que isso é completamente falso. Joe Kent não vazou nada para mim com o objetivo de atacar Erica Kirk. Você ouviu essa frase? Joe Kent não vazou nada para mim com o objetivo de atacar Erica Kirk? Para quem já conhece as manipulações de Candace Owens, isso é, para mim, o maior indicativo. Joe Kent vazou as mensagens privadas de Charlie Kirk. Por quê? Porque Candace sempre é extremamente cuidadosa com suas palavras. Ela não disse que Joe Kent não vazou essas mensagens para mim. Ponto final, ela disse que ele não vazou com o propósito de destruir a reputação de Erica Kirk. Ou seja, havia um propósito diferente. Ela foi muito cuidadosa na escolha das palavras. Agora, há especulações de que Joe Kent pode ter vazado informações para Candace Owens com o propósito de atacar a senhora Erica Kirk. O que você está fazendo? Ok, posso te dizer agora mesmo que isso é completamente falso. Joe Kent não me passou nada com o propósito de atacar Erica Kirk. Agora, por que ele teria vazado essas mensagens? Bem, com o propósito de destruir a reputação de Israel e de Trump, porque Trump estava ganhando poder demais. Vamos deixar as teorias da conspiração de lado um momento. Como vocês sabem, Marco Rubio lidera nas pesquisas, enquanto J.D. Vance está atrás. E J.D. Vance, nos últimos meses, não tem criticado esse grupo maluco que tem apoiado ele, a turma do Tucker Carlson. E a gente precisa se perguntar se isso é algo que já foi premeditado e planejado há algum tempo. Isso tudo tem a ver com o movimento Tucker de Von, dizendo, sabe de uma coisa, vamos apenas esperar o momento certo, criar retórica anti-Israel suficiente e, com isso, entrar na disputa. Nós vamos apoiar J.D. Vance como o próximo candidato republicano, porque sabemos que Marco Rubio vai continuar. A guerra do Irã foi muito bem sucedida. É isso que está acontecendo? Não acho isso totalmente absurdo, mas Andrew Colvett está envolvido novamente. Vamos ouvir o que ele diz. Porque, de novo, antigamente, essas mensagens eram incrivelmente chocantes e condenatórias. Charlie Kirk realmente mudou. Foi isso que deu coragem para Candace Owens. E a questão sempre se resumia ao fato de que havia 9 pessoas nesse grupo conversando. E uma delas vazou as mensagens. Acontece que agora, Joe Kent, que mudou rapidamente, era uma das pessoas no grupo. Vamos ver.
Eu sou a favor de fazer perguntas. Foi por isso que compartilhei o chat do grupo com Joe Kent. Não tenho medo da resposta para essas perguntas. Me expressei mal. Ele não era do grupo, mas Andrew Colvett compartilhou as mensagens com ele, pois ele integrava o grupo antiterrorismo no governo. Se Israel teve participação na morte de Charlie, eu queria saber. Já se passaram mais de 6 meses desde então para seguirmos essas pistas, nenhuma das quais foi corroborada, nenhuma das quais tem evidências concretas, nenhuma das quais foi apresentada de qualquer forma que sugira que há alguma probabilidade de haver evidências. Evidências contundentes rapidamente. Não há evidências, por isso por ser. Estão atualmente enfrentando julgamento. Sim, eu estou disposto a fazer as perguntas difíceis. Queremos a verdade, mas quando não há evidências e não há fatos que sustentem essas perguntas. Você precisa dizer, ok, vamos seguir em frente, tudo bem, você não comprovou isso. Não sou contra fazer perguntas nem contra teorias da conspiração. Ok, mas há outro ponto importante neste vídeo. Do jornalista Michael Schellenberger. Como vocês sabem, ontem nós cobrimos o contexto, mas o que realmente aconteceu com as capturas de tela, as agora notórias capturas de tela, e eu revelei para este público que, de fato, compartilhei aquela captura de tela com Joe Kent, e Joe sugeriu que eu vazasse aquilo publicamente. Eu recusei. Ele, na verdade, voltou nas nossas mensagens e sugeriu que eu fizesse isso 2 vezes. Eu recusei. Obviamente, eram mensagens privadas, eu queria mantê-las privadas pelo bem do Charlie. Achei que era uma forma de honrar meu amigo, agora sobre o novo relatório. Um segundo, Andrew Colvett tem essa mensagem em que diz que Charlie Cook meio que está se voltando contra Israel e está frustrado com isso. Ele compartilha isso com Joe Kent porque Candace Owens está levantando, ou talvez não seja por isso, está levantando todas essas alegações de que Israel estava envolvido. Colvett quis confirmar se era verdade. Então, Joe Kent enviou 2 mensagens. Com licença, acho que você deveria tornar isso público. Acho que deveria contar ao mundo. E Andrew Colvett, amigo de Charlie Cook, afirma: não vou fazer isso. Então, misteriosamente, uma semana depois, essas mensagens, depois que Joe Kent pressionou Andrew Colvett 2 vezes para fazer isso, vazam para Candace Owens e se tornam incrivelmente públicas. No relatório de Schellenberger, como você vê na sua tela, Joe Kent diz que está disposto a testemunhar no julgamento de Tyler Robinson. Então, isso obviamente é uma grande bomba e eleva tudo para um nível muito maior. Eu entrei em contato com Michael Schellenberger e ele concordou em participar do programa hoje. Michael Schellenberger entrevistou Joe Kent para este relatório. Então essas são suas próprias palavras. Michael Schellenberger participará à 1h30 da tarde, no horário da Costa Leste. Ajustem seus relógios e, por favor, assistam. Será uma conversa importante. E Blake, vamos dar um passo adiante e explicar por que isso é realmente algo muito importante. Como você sabe, existem muitas teorias da conspiração que nós não alimentamos, que nós não discutimos, mas isso é diferente. Joe Kent era um funcionário do governo em um cargo muito importante, e agora ele está dizendo que está disposto a testemunhar, aparentemente em favor de Tyler Robinson. Sim, isso é algo mais sério. Essa é uma linha que ainda não vimos ser ultrapassada. Sim, quero dizer, vamos ler o trecho em que ele diz: Kent, este é o relato de Schellenberger no Substack. Kent afirmou saber que poderia ser chamado como testemunha antes de declarar que uma possível ligação estrangeira poderia estar envolvida no assassinato de Kirk. Fui definitivamente avisado sobre isso várias vezes, disse Kent. Se eu acabar tendo que desempenhar esse papel, então eu farei. Não é algo que eu esteja buscando. Ao ser questionado se seu testemunho ajudaria a defesa de Robinson, Kent respondeu: que seja. Se isso levar à verdade, é o risco que corro. Nem os advogados de Robinson nem os promotores responderam ao pedido de comentário. Isso é nojento, tá bom? Então você tem esse grupo de pessoas. Você tem esse grupo de pessoas que, em nome de dizer que estão do lado de Charlie Cook e o apoiam, blá, 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 blá. Agora, eles estão dispostos a literalmente degradar tudo o que tem acontecido. Todas as investigações para apoiar a pessoa que, todos nós temos quase certeza neste momento, realmente matou Charlie Cook. Só para que ele possa avançar com a sua agenda de destruir a reputação da administração. Quero dizer, é revoltante.
Olhe isso, ele forneceu aos funcionários do governo, é tudo o que ele já revelou. Ele nunca mencionou o FBI, você nem ninguém especificamente. Aquele grupo de conversa em que Charlie estava 48 horas antes de ser morto, no qual Charlie disse que já tinha se cansado dos doadores que o pressionavam. Deixe-me puxar aqui para não falar errado, disse Charlie. Só um momento. Ai, não tenho aqui na minha frente. Mas basicamente ele disse que estava cansado da pressão que os doadores judeus estavam exercendo sobre ele. Ele tinha perdido mais uma doação de $2 milhões de um doador judeu. Ele talvez tivesse que convidar Candace Owens só como uma forma de mostrar o dedo do meio para essas pessoas, para deixar claro que eles não podiam pressioná-lo e que ele não iria cancelar. Tucker Carlson. Isso foi 48 horas antes de ele ser morto. Esse grupo de conversa que estava, acho que em um grupo do WhatsApp, envolvia Charlie e Josh Hammer e alguns outros. E isso foi fornecido por Andrew Colvett. Alguém no governo e algumas pessoas online estão especulando que, bem, sabemos que foi vazado para Candace Owens e ela noticiou sobre isso. E alguns estão especulando que você foi quem vazou. Você que vazou esse documento para Candace? Não. Mentiroso. Ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso, gente. Aliás, podemos todos comentar o fato de que, há 6 meses, esses doadores que estavam conversando com Charlie Kirk realmente sabiam exatamente do que estavam falando? Eles sabiam que Tucker Carlson era péssimo para The América. Sabiam que Candace Owens era completamente descontrolada e T.C. Might, eles sabiam de tudo isso, só não era público ainda. Então Charlie Cook estava apoiando Tucker Carlson e Candace. Acho que todos devemos nos perguntar: Charlie ainda os apoiaria com tudo o que disseram, estão fazendo e com Tucker por aí? Promovendo essa retórica de apoiar a Sharia e ser a favor do socialismo? Você acha que ele os apoiaria? Ou ele olharia para os doadores e diria: vocês têm razão. Joe Kent é um traidor, está claro para todos. Acho que ninguém mais confia nele. Agora temos Andrew Colvett, Megyn Kelly e Candace Owens envolvidos. Basicamente, admitindo que Joe Kent vazou as mensagens para ela. Não para destruir Erica Cook, mas para destruir a reputação de Israel. E blá blá blá. Esse é o drama em que estamos hoje. Será que vamos ver Joe Kent testemunhar em apoio a Taylor Robertson? Isso seria insano. Espero que não, pelo bem dele, porque a reputação dele, isso seria o fim. Seria simplesmente o fim para ele. Toda a legitimidade dele iria por água abaixo. Mas é isso, com o tempo, toda a verdade é revelada. Como vimos com Tucker, como vimos com Candace, como veremos com Joe Kent. Obrigada pela sua atenção a este assunto.